O que são poderes do mundo vindouro? Está escrito em Hebreus capítulo 6, que quando nós nascemos de novo, nós podemos experimentar muitas coisas boas da parte de Deus. Somos iluminados, provamos o dom celestial, somos participantes do Espírito Santo, somos um Espírito com o Senhor, provamos da boa palavra de Deus e também podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro. Está escrito em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. Está falando numa conotação negativa de pessoas que experimentaram tudo isso e voltaram as costas para o Evangelho. Caíram da graça. Uma vez salvos, infelizmente não foram salvos porque escolheram voltar à prática do pecado deliberado. Mas quando nós nascemos de novo, nós podemos experimentar de muitas dádivas, dentre elas os poderes do mundo vindouro. Então, o que são poderes do mundo vindouro? Eu entendo que os poderes do mundo vindouro é uma cura no nosso corpo, é uma revelação de uma verdade oculta na palavra de Deus. Falar em línguas faz parte também de experimentar de um poder do mundo vindouro. Ter poder para expulsar demônios, fazer milagres extraordinários, ressuscitar mortos. Olha só, queridos, a ressurreição é para o último dia. Na volta de Jesus, ele vai ressuscitar todos os santos, os bem-aventurados que farão parte dessa primeira ressurreição para reinar com Cristo no milênio. O mundo vindouro é o milênio. Mas nós já podemos também manifestar esse poder. Nós podemos ressuscitar mortos. Há relatos na palavra de Deus e na história da igreja de pessoas que foram ressuscitadas pelo poder de Deus. Mas é um poder do mundo vindouro. Mas que nós podemos, queridos, já experimentar uma parcela desse poder hoje na nossa vida. Porque o reino de Deus é o milênio. O reino de Deus está programado para o futuro, quando Jesus voltar e trazer justiça para esta terra. Mas este reino, hoje, ele já está dentro do nosso coração. Em uma medida limitada, claro, não é plena, a plenitude vai ser na vinda de Jesus, mas nós já podemos experimentar um pouco desse reino de Deus. Quando Jesus ora a oração do Pai Nosso, nós vamos ler aqui, ele ora para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Mas não é somente num contexto futurístico, pode ser experimentado hoje também, queridos. Nós podemos manifestar e experimentar desses poderes do mundo vindouro, ainda numa medida menor, mas nós podemos experimentar hoje. Então eu vou ler com os irmãos aqui um texto muito interessante de Lucas capítulo 11. Vamos ler até o versículo 13. Vamos conectar a oração do Pai Nosso com uma parábola que o Senhor Jesus contou logo em seguida. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, os apóstolos viam Jesus orando e viam algo diferente nas orações de Jesus. E eles pediram: nos ensina a orar desta forma, Jesus. E Jesus respondeu no verso 2: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus, ele manifestava esse reino futuro na vida dele. Ele trazia a vontade de Deus no céu, do seu Pai, e manifestava nos homens. Jesus operou sinais e maravilhas, poderes do mundo vindouro, no tempo em que ele vivia. Então, ele continua, no verso 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Queridos, eu não creio que Jesus tenha falado desse pão como pão literal de comida. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, escreve: quem não trabalha não come. Então, qualquer pessoa que trabalha tem direito a comer. Então, eu não preciso ser filho de Deus, nascer de novo para poder comer, basta trabalhar. Amém? Eu não creio que esse pão seja um pão literal, comida, mantimento. Eu não preciso orar todos os dias para poder comer. Basta trabalhar. Qualquer pessoa, seja ela quem for, trabalha, tem direito a comer. Aqui eu quero chegar para os irmãos. Então vamos continuar lendo aqui. Então, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como também perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação,
mas livra-nos do mal, do maligno. Aí ele continua. Disse-lhes também, ele está conectando uma parábola. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Olha os pães. Pois que um amigo meu chegou em minha casa, olha só, eu vou explicar para os irmãos que amigo é esse. Chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para te dar. Jesus continua, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-no o pão, por ser seu amigo, ele vai se levantar. Todavia, por causa da sua insistência, lhe dará tudo o que houver necessidade. Então vamos lá. Eu creio que esse amigo que chegou à casa dessa pessoa é Jesus. Jesus nasceu no nosso coração. Jesus fala em Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então essa pessoa que foi importunar um amigo, somos nós, que recebemos a Jesus. E esse dono da casa é o Pai. E à meia-noite, meia-noite, queridos, para mim simboliza um momento de tribulação, um momento de necessidade, um momento de perigo, de angústia, enfim. Meia-noite. E Deus, ele falou, calma aí, não chegou a hora ainda, não me importuna. Eu estou aqui já com os meus filhos dormindo, ainda não chegou a hora da manifestação desse poder do mundo vindouro, desse pão que vocês estão pedindo. Mas porque você está me importunando por causa do meu filho que está dentro de você, eu vou te dar esse pão. Eu vou te antecipar esse pão, um pouco desse pão. Aí Jesus continua no verso 9. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. No verso 8, por causa da sua insistência, ele vai te dar o pão. E Jesus vai falar, então, continue pedindo. Esse pedir aqui, esse verbo pedir no grego, é algo contínuo, queridos. É tipo assim, peçam, continuem pedindo e não parem de pedir. Então, peçam com insistência e vai ser dado a vocês. Busquem e encontrarão, batei e a porta vai se abrir. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, a porta vai se abrir, por insistência. Aí ele continua, e qual o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se também lhe pedir peixe, lhe dará se pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? No verso 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o dono da casa, vos dará o quê? O Espírito Santo a quem lhe pedir. O Espírito dele, no Filho, que nos capacita a recebermos e a manifestarmos dos poderes do mundo vindouro. Então, queridos, eu creio que esse pão aqui, nosso, de cada dia, é o quê? São esses 3 pães que fomos pedir na casa do nosso Pai. Que ainda não chegou a hora da manifestação desse reino vindouro. Mas nós, por insistência, nós podemos, à meia-noite, diante de uma tribulação, de uma necessidade, nós podemos experimentar, por causa da insistência, um pouco desse poder do mundo vindouro, queridos. Então eu concluo lendo Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, o Espírito do Pai no Filho vai ser derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha só, os vossos velhos terão sonhos. Queridos, nunca é tarde para poder manifestar o poder de Deus e fazer algo para Deus. Ah, eu tenho 80 anos de idade, 90 anos, será que eu posso fazer alguma coisa mais para o reino? Pode. Peça com insistência. Jovens, vocês são fortes, vamos embora, peçam insistentemente que o Pai vai dar um pouco desse poder do mundo vindouro para nós manifestarmos e experimentarmos também. E os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito,
E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o derramar do Espírito, ele será para hoje, ele pode ser para hoje, e será, obviamente, para o futuro. Está falando aqui da volta de Jesus também. Mas hoje nós podemos experimentar desse derramar. Não na plenitude que será no futuro, mas podemos experimentar um pouco desses poderes do mundo vindouro, queridos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então aqui está uma mistura que nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro um pouco hoje e até nós experimentarmos da plenitude na ocasião da vinda de Jesus. Então, esse pão de cada dia, eu creio que seja os poderes do mundo vindouro. Porque Jesus contou essa parábola de que um amigo, Jesus, entrou na casa dele e à meia-noite, durante a tribulação, durante as perseguições, durante também qualquer necessidade, seja ela o que for, uma necessidade de uma cura para o seu corpo, uma necessidade de uma provisão financeira, não sei, qualquer coisa, queridos, nós podemos experimentar um pouco desse poder, desses poderes do mundo vindouro. Então a gente vai até o nosso Pai, por causa de Cristo que está em nós. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, então por causa de Cristo que está em nós, nós temos livre acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. E o Pai fala, eu estou aqui com os meus filhos, ainda não chegou a hora. Mas por importunação, por insistência, por pedir, continuar pedindo, não parar de pedir, bater, continuar batendo, não parar de bater, buscando e continuar buscando, Deus o Pai, Ele vai liberar um pouco desse poder do mundo vindouro. E nós vamos experimentar desse pão, queridos, todos os dias. Então, se você está com alguma necessidade, está andando em santidade com o Senhor, está andando em obediência, você tem todo o direito de pedir um pouco desses poderes do mundo vindouro, não só para si, mas também para manifestar na vida de outras pessoas que estejam precisando. Precisamos aprender a orar mais, a insistir, a não desistir, até receber dessas dádivas dos poderes do mundo vindouro. Amém, queridos? Palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus nos abençoe.